Olá, irmãos, como vocês estão nesse congresso maravilhoso aqui? Fico muito feliz em estar presente com vocês nesse evento. Quem fala aqui é Nogueira. E falar de saúde emocional. A provocação, né, que Humberto Baltar faz, nos traz, e quero agradecer enormemente Humberto Baltar pela sua capacidade de articulação, de sistematizar e nos reunir num evento como esse. Eu estou neste momento no Quilombo do Campinho, em Paraty, e espero, né, estarei com os senhores, com vocês, depois, né, vou estar chegando para poder participar ao vivo. Mas eu aproveitei esse momento para poder gravar esse vídeo aqui com a minha apresentação, com a minha formulação. Eu quero contribuir com um debate sobre saúde emocional, sobre equilíbrio afetivo e como isso é alguma coisa fundamental para a gente. Então, a primeira questão que eu quero pontuar é, a partir daquilo que eu tenho estudado nos últimos tempos, que eu tenho estudado ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida profissional, filosofia, psicanálise, neurociência, especificamente mais dedicada à neurociência afetiva e à geopsicologia de Urumilá, nós somos seres afetivos. Agora, a maneira como a sociedade está estruturada, isso nós sabemos, a forma como as opressões se estruturam, o patriarcado, o racismo, nós homens somos convocados para que a nossa afetividade, para que as nossas redes afetivas, elas tenham um tipo de trânsito inflamatório. Então, a gente vive uma situação de inflamação afetiva crônica. Ela se torna crônica porque a forma como a gente socializa a masculinidade é uma maneira brutal. Ela passa por uma série de disputas, de construções que tem a ver com performar uma assertividade e uma desconexão com os nossos afetos. Esse é o grande problema. É como se para ser homem nós precisássemos estar em desconexão contínua, em desconexão constante. Isso afeta muito, isso afeta muito a nossa saúde emocional, afeta muito a nossa capacidade de uma interação que seja satisfatória. Quando não, a gente observa que entre nós homens um tipo de insatisfação crônica, de uma insatisfação afetiva crônica, contínua, constante, sempre insatisfeitos. Isso se observa, por exemplo, quando a gente objetifica muito nossas relações com as mulheres, ou mesmo as relações com outros homens, uma relação afetiva, uma relação de conjugalidade, tem uma tendência a objetificar, uma tendência a contabilizar, a querer performar e fazer número. Quantas conquistas nós temos? Quantas conquistas a gente consegue fazer? Isso afeta também a nossa relação com as nossas filhas, com os nossos filhos, né, com as crianças, quando a gente se torna pai. Então aqui falando com pais, com homens que têm, né, filho, uma filha, um filho, dois filhos, duas filhas, que têm crianças, adolescentes ou adultos, jovens, a gente também tende a transferir o cuidado para as mulheres. É muito comum que o cuidado seja categorizado como sendo algo de um nicho feminino. A masculinidade não seria um território de produção de cuidado. As meninas sempre receberam bonecas quando elas nascem. Isso é muito comum. A gente não dá boneca para os garotos. A gente não dá bonecos afetivos, brinquedos afetivos para os meninos. Os meninos performam muito mais, então, uma relação utilitária, uma relação de ferramenta, uma relação de armas. Então, isso afeta muita gente. Como a gente pode fazer para isso? Acho que é fundamental que a gente tenha algum espaço específico, um setting. Pode ser um setting terapêutico, pode ser yoga, pode ser Kemet Yoga, pode ser alguma atividade que nos ajude a enfrentar essa desconexão. Essa desconexão que é aquilo que eu chamei de inflamação afetiva. A inflamação afetiva é algo que nos desconecta. Então a gente precisa o quê? Manter um estado de bem-estar.
Então, isso tem a ver com amor. A maneira como a gente se relaciona com o amor, ela é fundamental. Porque o amor, muitas vezes, é visto de uma maneira em desconexão com outros sentimentos. Mas o amor é um afeto. Um afeto. Os afetos, eles são compostos tanto pelos pensamentos, o pensamento também é um afeto, como as emoções, como os sentimentos. Se a gente for pensar com a neurociência, com a geopsicologia de Urumilá, tem algo de nutritivo nos sentimentos. Os sentimentos são nutrientes, a gente se alimenta dos sentimentos. Então a gente precisa estar nutrido, bem nutrido. O amor é um componente, um ingrediente fundamental para a gente se alimentar. Emoções. Quais são as emoções que nós temos? Nós temos alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e nojo. São emoções básicas. Elas são fundamentais, a gente não pode estar desconectado delas. A gente não pode abandonar essas emoções. Elas fazem parte da vida, elas são agudas. Elas ocorrem como um programa de ações. A gente vê um cachorro feroz, fica com medo. A barriga fica fria, porque o sangue sai da barriga. E o sangue vai para onde? Para as pernas e braços. Então tá aquele frio na barriga. Isso tem a ver com medo. E o medo passa quando o cachorro desaparece. Quando a gente consegue escapar do cachorro, alguém pega o cachorro. Agora, quando isso é constante, isso se torna um sentimento. Por isso, quando a gente acaba com uma relação amorosa, isso tem aquela chamada dor de cotovelo, porque leva tempo para a relação, para o sentimento ir embora. Porque o sentimento tem caráter crônico, enquanto as emoções têm caráter agudo. O que acontece? As nossas relações, para serem saudáveis, nós precisamos fazer aquilo que o Tumani Kuyate, os moles griots, né, da atualidade, é a mão do Mali hoje. Tumani Kuyate diz: não desconfie dos seus sentimentos, não desconfiar de você. Se a gente está sentindo, a gente tem que manter uma conexão com esse sentimento. Aí, mantendo a conexão com o nosso sentimento, a gente começa a dar o primeiro passo. Um passo fundamental para essa autointimidade afetiva. Isso é indispensável para que a gente possa construir uma boa relação conosco. Então, a gente precisa cuidar da gente para poder ser capaz de cuidar dos outros. Isso é fundamental. Então, nós homens precisamos fazer um exercício de autocuidado contínuo, constante. Tem que estar na nossa agenda do dia. A gente perde muito de nós, perdemos muito com as nossas companheiras, com o companheiro, com as crianças, perdemos muito se a gente não fizer um percurso de autocuidado. A terapia é um componente, atividades físicas são componentes importantes, uma boa alimentação, se alimentar bem, dormir bem e ter um tempo diário para que a gente possa fazer um balanceamento da gente. Eu acho que isso é uma coisa importante. Quanto tempo nós dedicamos ao nosso cuidado? Porque isso é um dos passos fundamentais para a gente poder fazer esse percurso. Então, eu quero muito sugerir alguns exercícios também, né? Um exercício que é de registrar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Por exemplo, quais são as emoções mais presentes no seu dia de hoje? Que emoções você sentiu? Emoções são quais? Alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e nojo. São 6 emoções básicas. Sentimentos são dezenas de sentimentos. Então, são 6 emoções fundamentais, a gente pensando num certo recorte da neurociência. São essas 6 emoções. Agora, sentimentos são dezenas de sentimentos. Gratidão é um sentimento. E o amor é um sentimento. Né? Agora, por exemplo, a raiva, ela tanto é uma emoção como pode ser um sentimento, se ela se torna crônica. O medo é uma emoção, mas pode virar um sentimento. Então, eu quero sugerir quanto amor a gente sente ao longo do dia. Escreva no seu caderninho que sentimento vocês tiveram, emoções ao longo do dia e qual foi o papel do amor no dia de hoje, no dia de ontem. Vamos fazer isso diariamente. O amor na nossa vida. Quantas vezes a gente sentiu amor no dia de hoje? Muito obrigado.